Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais um vídeo aqui, na resposta. Eu vou comentar um comentário, não é, estranho, feito por alguém aqui no canal. É um comentário que só me leva a lamentar pelo nível da ignorância, não é? E por como a pessoa está alienada de toda a verdade, né? Mas vamos lá, vamos pensar um pouquinho no que essa pessoa disse. Vocês vão entender direitinho. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo e roda a vinheta. Então, pessoal, vamos observar aqui, né, o texto de alguém que parece mais uma vítima, não é, das invenções de certos falsos profetas agitadores e que tem se postado, não é, como intelectuais. E, infelizmente, tendo em vista a nossa cultura brasileira, né, tão intelectual, né, nós brasileiros somos tão inteligentes, na verdade, somos tão intelectuais, né? Eu tenho que fingir que nós não fazemos parte de uma cultura onde a maioria das pessoas são semi-analfabetas, ou analfabetos funcionais, né? Eu tenho que fingir que essa não é a realidade. Então, não é surpresa que as pessoas simplesmente venham abraçar, não é, essas loucuras, esses conspiracionismos que surgem, tá? Vários conspiracionistas se levantaram no Brasil e eles foram amados pelo público em geral, né? Então, zero novidades. Zero novidades, né? Zero novidades. Mas foi num vídeo que eu fiz aqui, né? A remonstrância vive, né? É claro, fazendo uma crítica, especialmente também a reformados, a quem se identifica como reformado, mas tem procurado fugir, não é, dessa questão, desse problema. O fato de que, embora histórica e biblicamente a fé reformada tenha prevalecido, não é, o que vemos atualmente é que, obviamente, os reformados são um número mínimo. A maioria das pessoas, a maioria absoluta das pessoas, não é? Elas realmente entendem, compreendem conforme o pensamento arminiano, remonstrante, ainda que não entendam bem o que isso significa. A maioria das pessoas pensa assim, essa é a realidade, tá? O que, como já falei, eu não consigo olhar para uma situação como essa e não ter como referência, digamos assim, a situação cultural do Brasil, né? Então, onde a ignorância é cultuada, né? É claro que as idiotices e mentiras e conspirações vão florescer. Esse é o fato, tá? Então, isso não é um problema somente teológico e espiritual, não, é social também, né? Mas aí um rapaz chamado Eric Rodrigues, tá? Fez um comentário aqui que só pelo... Assim, Eric, na boa, com todo respeito, mas só pelo o nível do seu comentário, o que você argumentou aqui, eu já consigo entender, não é? De quem você está extraindo isso, a quem você está ouvindo, né? Porque você fala com um senso de novidade muito grande, mas não é, né? Não é novidade isso aí. É esse tipo de acusação ridícula, não é? E sem fundamentação histórica alguma, que você só colocou aqui porque você ouviu de alguém, essa é a realidade, tá? Essa é a realidade. Não tem base, não tem fundamento. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Ele fala bem assim, olha, vejo uma heresia tremenda de uma doutrina fatalista que encontramos periodicamente nos gnósticos do século II. Cara, você não sabe o que é gnosticismo, desculpa. Você só está repetindo o que algum bobão metido a intelectual falou, tá? E como eu já disse, né? Nós estamos num contexto em que os idiotas, tá? Eles fazem sucesso. Certo? E eu não vou achar ruim, no sentido de, beleza, eu não vou reclamar disso, eu não vou brigar por conta disso. É uma constatação de fato, né? No nosso contexto, a idiotice, não é? A ignorância, são coisas assim, cultuadas. São cultuadas, né? A nossa geração é uma geração idiotizada, essa é a realidade. Por isso, pessoas que falam babaquice sem fundamentação histórica ou teológica, não é? Assim, fazem tanto sucesso. Especialmente porque, no contexto brasileiro, onde a maioria das pessoas que se dizem cristãs, só se dizem, né? Cristãs são sinergistas, não é? Obviamente, qualquer teologia que não seja sinergista será vista como inimigo, né? É uma teologia espúria que deve ser rejeitada, não é? As pessoas se chamam de evangélicas e não sabem nem o que é isso.
nem o que historicamente significa. As pessoas acham que estão ligadas de alguma maneira à reforma protestante e não estão. A maioria das pessoas que hoje se chamam de cristãos no Brasil, para ficar bastante claro, não passam de adeptos de seitas ou de denominações históricas que se desviaram da verdade há muito tempo. Então é claro, né, que esse tipo de argumento tosco cola para a maioria das pessoas. Só que a maioria não está com razão. Né? A maioria não está com razão. E você deveria pensar nisso. Né? Desconfie quando você vê a maioria concordando numa coisa, especialmente quando você olha para o contexto cultural que nós vivemos. O povo brasileiro é um povo ignorante. Essa é a realidade, tá? Aqui cultuamos a idiotice e a ignorância. Olhem só a nível... Pode pensar em nível religioso e social. Em nível social, observem os políticos que a nação escolhe, sempre. O que nós escolhemos sempre, né? A vida toda, o tempo todo. Né? E isso já demonstra, já denuncia o nosso nível de compreensão das coisas, né? Olha para a situação religiosa que nós encontramos no Brasil. Entende? Tipo assim, pessoas indoutas, gente que nem sabe ler, gente que nem se importa em compreender. O Brasil, o povo, uma parcela gigantesca do que se chama de evangelicalismo no Brasil, não é esbofeteada por profetas mirins. Então, desculpa, cara. Assim, eu não tenho como não rir numa situação como essa. Então, não me surpreende que você tenha dado ouvidos, não é? Tenha buscado a argumentação de indivíduos que se postam como intelectuais porque tem um público ignorante que realmente os eleva a esse nível. Mas eles não significam absolutamente nada. Sabe o que é nada? Sabe o que é absolutamente nada? Entende? Não se engane com os números, então. Tá? Não se engane com os números. Então ele vai e fala sobre gnosticismo, ele não sabe o que é gnosticismo, cara, desculpa. Tá? E fala, nos pais da igreja vemos essa heresia descrita em seus livros, heresia, no livro Contra Heresias de Irineu de Lyon. Ué, pra ser sincero, você não estudou isso não, cara, desculpa, você não estudou isso não, você está fazendo citações porque você ouviu alguém falar, tá? Agostinho cristaliza essa filosofia gnóstica. Peraí. Eita. Continuando. E Calvino sistematiza ela na Reforma Protestante. É difícil, cara. Antes de Agostinho, vemos uma fé enquadrada nos padrões arminianos de cosmovisão bíblica. Misericórdia, bicho. É sério. Desculpa, cara. Eu não queria estar rindo assim, não. É porque eu achei realmente engraçado. Você não estudou essas coisas. Você nunca leu Patrística de Verdade. Desculpa, dá pra perceber que são suas palavras. Você nunca leu Patrística de Verdade. Inclusive, eu recomendo, tá? Tem uns vídeos do irmão Francisco Tourinho, né? É autor de um livro chamado Calvinismo, um livro muito bom. E esse irmão está fazendo vários vídeos, né, lives, refutando as falas, não é, dos seus gurus. E é muito bom, eu não preciso ficar fazendo mais vídeos sobre isso, porque ele já está fazendo um trabalho excepcional, eu não tenho que mexer nisso aí. É só assistir, eu só recomendo. Francisco Tourinho, vai lá, ele está refutando as falas desses, desses gurus aí, que são as suas fontes. Porque dá boa, pô. Ai, foi mal, pessoal. Eu ainda estou. São alguns vestígios da infeliz virose. Mas não ligue, não. Tá de boa. Tô bem melhor. Tô me sentindo melhor, né? Então, Calvino, Agostinho. Aí depois Calvino sistematiza isso na Reforma Protestante. E vai dizer que antes de Agostinho, vemos uma fé enquadrada nos padrões arminianos de cosmovisão bíblica. E em Calvino há uma mescla de gnosticismo com o evangelho. Bicho, olha, é sério. A sua questão aqui não é nem não ter lido, não ter estudado de fato patrística. Você não sabe o que é isso, tá? Desculpa, você não sabe. Colocou aqui no canal, comentou porque quis, agora vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Tá? Porque a questão aqui não é nem a sua falta de conhecimento de patrística, da teologia, né, da patrística. O seu problema aqui é falta de conhecimento bíblico. É falta de conhecimento bíblico. Cara, eu não vou ficar citando versículo para você, texto completo para você, não,
Porque aqui no canal eu já falei tantas e tantas vezes, qualquer pessoa que tenha inteligência e seja crente de verdade, porque o ponto principal é esse, a questão não é nem a inteligência, não é? Qualquer pessoa aí que tem inteligência não vai alcançar a verdade. Isso depende de Deus, cara, depende de Deus, tá? Depende de Deus. O conhecimento da verdade é pura revelação, tá? Revelação, quando eu digo bíblica. É Deus quem realmente ilumina a nossa mente, é Ele quem mostra na sua palavra. Deixa isso claro. O incrédulo pode ler a Bíblia, ele não vai entender. E para mim, não é outra coisa a não ser isso, tá? Eu sei que você está acostumado a entender essas questões como pontos de vista, certo? Para mim isso é ridículo. De jeito nenhum eu vou entender isso como ponto de vista. Para mim é uma questão simples de fé ou incredulidade. Ou o indivíduo é crente e de fato ele tem acesso à verdade da palavra de Deus, tá? Ou ele é um incrédulo e ele vai ler a Bíblia apenas como um livro qualquer e nunca vai entender a verdade. É como Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, né? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não tem como. Não tem como. Então não é uma questão de inteligência, simplesmente. Mas mesmo assim você repete argumentos aqui que são toscos, que não têm fundamentação alguma. Talvez você viu nas falas de alguns, não é, que estão aí se postando como intelectuais, sei lá, a oportunidade para você também se colocar a partir deles como intelectual. Olha só, eu vou para o canal Cultura Reformada e é claro que eu vou argumentar fortemente contra esse pastorzinho de internet. Cara, sinceramente, que vergonha. Você deveria estudar de verdade, tá? Estudar de verdade. Eu desafio você, estude, tá? Estude de fato a patrística. Se você quer realmente falar alguma coisa com propriedade, estude. Não repita como papagaio as coisas. Porque tá claro aqui que é uma repetição de argumento tosco, tá? E, mais do que isso, estude a Escritura Sagrada, cara. Estude a Bíblia, tá? Quem sou eu para julgar você? Eu não sei se você é um crente de verdade. E eu não tenho que respeitar as pessoas que dizem que são evangélicos como crente de verdade, eu não sei. É num papo, numa conversa que a pessoa sabe dessas coisas. Então, só porque uma pessoa diz que é crente, pra mim não fede nem cheira, não tô nem aí. Isso não me importa. Não me importa, eu não tenho que respeitar ninguém porque a pessoa diz que é crente. Entendeu a situação? Vamos conversar que a gente vai saber se os pensamentos se alinham pela palavra de Deus ou não. É simples assim. Então o que acontece? Estude a Escritura porque, entenda, se você está chamando calvinismo de uma mescla de gnosticismo e teologia cristã, meu querido, se você ler a sua Bíblia com atenção e jogar fora esses óculos cebosos, esqueça de Calvino, esqueça. Eu estou dizendo para você porque, senhor Eric Rodrigues, tá? Eu sou um cristão reformado, mas eu não me tornei um cristão reformado por conta de Calvino, não. Quando, há muito tempo, eu muito jovem, né, um dos jovens da igreja, comecei a andar por esse caminho, eu nem sabia da essência de Calvino. Para você ver o nível de ignorância que existe no evangelicalismo, eu nem sabia. Como a maior parte dos evangélicos de hoje, dos evangelicais de hoje, eu era só alguém que achava que a igreja começou com a denominação que eu fazia parte. E que todo o mal do mundo era Roma, era a guerra de Roma. Né? Mais tarde é que eu entendi, mais tarde é que eu tive acesso à história da igreja, a ler boas literaturas, bons livros, coisa que eu não tinha antes. Mas a minha compreensão da soberania absoluta de Deus não veio por causa de Calvino. Eu conheci Calvino muito tempo depois, o calvinismo muito tempo depois. E quando eu conheci, tudo fez sentido. Ah, cara, então eu não estou ficando maluco. Foi isso que aconteceu, essa foi a minha reação. Então eu não estou ficando maluco, eu tô lendo a Bíblia aqui. Né? Porque me ensinaram que eu tenho que ler a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia. No entanto, eu leio a Escritura Sagrada e por uma questão simples de gramática. Eu estou lendo textos que estão me ensinando algo de maneira muito clara, objetiva, no sentido mais natural. Mas, no entanto, as explicações que eu tenho aqui na denominação que eu faço parte, elas são totalmente divergentes daquilo que eu estou lendo. E não é uma questão pessoal minha, não. Porque é gramática. A Bíblia não é um livro mágico, é gramática. Está ali, está escrito isso. A questão, então, não é uma compreensão diferente do texto. A questão é você ter fé no texto ou não, na palavra de Deus ou não. Na palavra de Deus ou não, né? E eu estou lendo aqui o texto e estou verificando. Peraí, meu amigo. Uma das coisas que me chamou bastante atenção, né? Para Lutero,
digamos assim, o Novo Testamento, Romanos 1, por exemplo, foi o abrir das portas do paraíso para ele. Para mim, meu irmão, os salmos acabavam com todo o pensamento que eu tinha, que eu tinha aprendido, na verdade, a respeito do sinergismo. Né? A congregação que eu fazia parte era a congregação arminiana. Entende? Arminiana. Não é? E algo contra o calvinismo só começou a ser dito. Não é? Por quê? Porque de vez em quando, não é, eu, outros jovens, falávamos sobre isso. Estamos lendo a Bíblia. E, nossa, as explicações daqui não parecem fazer sentido, cara. Não tem nada a ver com o que nós estamos lendo. Não é? Eu passei por isso na congregação, eu passei por isso no seminário, porque eu vi, fiz seminário, mas era um seminário arminiano, cara. Então, o professor está lendo, né, tá fazendo explicações de um texto, eu estou olhando para o mesmo texto e a mãozinha levantada. Mas, professor, mas não está escrito isso aqui. Não está escrito isso aqui. Então, na boa, se o texto não está dizendo o que claramente, gramaticalmente ele está dizendo, isso sim é gnosticismo. É um acesso a um conhecimento superior que não está no texto. Né? E levanta a mão. Né? Questiono por quê? Tem uma incongruência aqui. O senhor está dizendo A, mas o texto está dizendo B. Com o que eu tenho que ficar? Com a sua explicação, com o que o texto está dizendo? Porque é uma questão simples de gramática. Gramática. Entendeu? Tá? E se você quer entender o que é gnosticismo atualizado, analise todo o carismatismo e pentecostalismo, porque é aí que mora o gnosticismo hoje. Tá bom? Então você não sabe do que você está falando, você só está repetindo. Meu conselho para você, para o seu próprio bem, larga esses bobões que se postam como intelectuais da internet e vá às fontes. Não precisa levar em consideração, não, o que eu falo aqui. Esqueça do meu canal. Esqueça de Calvino, esqueça de tudo isso aí. Vá às fontes, vá ler. Leia. É só você ler. Entendeu? Leia. Especialmente a Escritura Sagrada. A patrística para você entender que tudo que você disse aqui é balela, é conversa fiada, não tem base nenhuma. Mas leia a Escritura Sagrada. Porque se você for um crente de verdade, se você for alguém de fato crente no Senhor Jesus Cristo, se você é alguém regenerado pela obra do Espírito Santo, que é soberana, você vai ler a Escritura Sagrada. E você vai poder ver na Escritura Sagrada, tá? Quem Deus é de fato. Pelo que ele diz de si mesmo. E não pelo que eu acho. Certo? Faça o caminho que eu fiz. Se é um problema, inclusive, só para poder fechar aqui esse vídeo, senhor Eric Rodrigues, essa ignorância, esse repetir como um papagaio, não é um problema seu, não. Tá? Você é só mais um na fila do pão. Esse é um problema que também atinge os empolgadinhos que se chamam de calvinistas, que eu critico no canal. Inclusive, eu comecei esse canal justamente por conta disso. Porque facilmente, por uma questão de modismo, as pessoas abraçam calvinismo. Quer dizer, abraçam entre aspas, porque elas nem sabem o que é isso. Elas só se apegam à ideia da predestinação. Como é uma questão fácil de você entender, né? Se você é um cristão de verdade e você olha para a Bíblia, você não tem como negar isso. Não dá para dar um outro sentido aos termos. Pode ir para grego, pode ir para tudo aí, não vai mudar nada. É a mesma coisa. Então, não tem como mudar o sentido dos termos ali. Né? Os autores usaram as palavras porque queriam expressar certas ideias. Ensinar a doutrina. Interpretar a escritura que veio antes, no Antigo Testamento. E aplicar isso à igreja. Então não tem como negar. Porque é algo tão óbvio, tão declarado na Escritura Sagrada, e infelizmente quem faz confusão com isso são os sinergistas, né, que querem negar o óbvio, não querem enxergar o que está diante deles. E eu não culpo, né, porque não é uma questão de inteligência. Não tem como, cara. Tá ali, não é? Tá ali. Mas a questão agora é crer no que está ali ou não. E o sinergista não crê, tá? Não existe fé sinergista, isso não existe. Então o que acontece? Existe uma compreensão teológica sinergista. Fé não. Quem é de maneira convicta sinergista, ou seja, de coração, para mim, não é um crente.
ainda está morto em delitos e pecados. Tá? É assim que eu penso. E para mim isso é coerente. Eu prefiro ser coerente nesse sentido do que ficar como esse bando de passapanistas que não são reformados de verdade e que gostam dessa teologia da boa vizinhança, né? Como dizem alguns, vamos construir pontes e não muros. Não. Por mim, eu derrubo as pontes todas. Se for para poder construir pontes, para deixar a heresia de lá vir para cá, de jeito nenhum. Então, derruba essa ponte. Vamos proteger aqui o nosso forte. É simples assim. Né? Então, isso é importante compreender. Tá? Então, leia a Escritura Sagrada, certo? Procure se aprofundar na Escritura Sagrada. Esqueça do resto. Já que você já foi contaminado com um monte de preconceitos, ideologias, não é? De indivíduos que aproveitam, né, a liberdade que hoje se tem na internet e também no meio social e religioso, formado por pessoas que são ignorantes com relação à Escritura Sagrada e à história da igreja, se esses indivíduos têm nome por conta disso, não é? Então, tipo, e você já foi contaminado, como já estou vendo aqui, então faça um favor a si mesmo. Deixe de lado o meu canal, esqueça do meu canal, deixe de lado eles também e vá você até as fontes. Tá? Meu conselho. Beleza? Minha oração pessoal por você, senhor Eric Rodrigues, é que você realmente vá à Escritura Sagrada e estude com honestidade a Bíblia. E esqueça do resto. Porque se você for, de fato, uma pessoa de Deus, o Senhor vai te guiar com relação a isso. Eu não tenho que dizer mais nada. Beleza? Eu não tenho que tentar convencer você de nada. Certo? Esta obra pertence e cabe ao Espírito Santo, não a mim. Então, por favor. Meus queridos, muito obrigado pela paciência de vocês, tá? Eu realmente precisava responder a esse tipo de comentário, que é lamentável, né? Lembrar também aos irmãos que o irmão Tourinho, tá? Eu sei que, né, digamos que existe aí, né, essa discordâncias, e tá tudo bem discordar. Mas eu reconheço que ele faz um trabalho excepcional e, sinceramente, tem sido uma voz apologética também em nosso contexto, tá? Tem mais irmãos que estão fazendo um trabalho também muito bom, muito bom. E Tourinho, ele está se colocando, não é? Veja, eu não estou dizendo que eu concordo com ele em tudo, é claro que não. Né? Ele tem realmente uma veia muito mais escolástica, digamos assim. Embora que eu possa também dizer que eu sou um calvinista clássico, porque eu sou realmente confessional. Mas, e quando eu falo confessional de verdade, né? Não estou brincando não com isso não. Mas o trabalho dele realmente, para mim, deve ser reconhecido, tá? Respeitando a opinião de irmãos que pensam o contrário, mas eu realmente entendo que é um trabalho necessário, certo? Eu não tenho isso, né, de participar de debates. Para mim, pessoalmente, como eu já disse aqui umas 500 vezes no canal, são coisas inúteis. Eu sempre vou me sentir assim. Se eu vou debater com um indivíduo que é convicto no seu sinergismo, eu estou indo debater com um defunto no caixão. Né? Para mim, essa é a imagem que vem à minha mente. Mas ele tem feito um trabalho que eu considero que é importante. Né? Eu acho que ele tem capacidade para isso. E tem feito um trabalho muito bom. Inclusive de ficar refutando, né? Essas loucuras, esses absurdos que alguns seres humanos aí falam na internet, né? Então, é isso, tá bom? Muito obrigado, meus irmãos, pela paciência de vocês. Até o próximo vídeo. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então aproveita e se inscreve no canal. Aproveita também e já deixa o seu joinha, porque isso ajuda bastante o canal. E deixa o seu feedback, faz um comentário aí, tá bom? Isso é muito importante, porque mostra engajamento aqui no canal também. E é claro, compartilha o link desse vídeo com todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram, ajuda o canal aí. E se você quiser cooperar, para que o canal avance em termos de literatura, então está aqui o Pix. Fique à vontade. Aproveita e assista mais um vídeo.